Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo nos fortaleça para continuarmos cumprindo a nossa missão aqui nessa terra. Vamos continuar no nosso propósito? Provérbios 29. Faltam só 3 capítulos para encerrarmos, 29, 30 e 31. Então não fique de fora, ouça os nossos vídeos e melhore o seu coração. Deus te abençoe. Paizinho amado, Paizinho querido, que o Senhor me encha com a tua presença, com teu Espírito Santo, para que essa palavra alcance os corações de teus filhos, Pai, e nos transforme em pessoas mais sábias, em pessoas melhores e cheias de luz, para que possamos fazer a tua obra nessa terra. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, peguem comigo Provérbios 29, do 1 ao 27. Vamos meditar juntos nessa palavra. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que seja avisado. Então, irmãos, não é bom que a gente faça de desapercebido as instruções de Deus para nós. Se Ele tem nos falado para melhorarmos nossas atitudes, para o buscarmos constantemente, para quebrantar os nossos corações aos seus pés e andar em santidade, fugindo de toda aparência do mal, e buscando melhorar as nossas atitudes, é melhor que a gente obedeça e não que a gente endureça o nosso pescoço e finja que não estamos entendendo e prossigamos a nossa vida do nosso jeito, fazendo aquilo que a gente acha melhor. Porque Deus é soberano, Deus é nosso Pai e Ele quer o melhor para nós, que é a vida eterna ao lado de Jesus nos céus, na paz do Senhor. E o que temos feito? Será que é endireitar os nossos caminhos? Será que é alinhar as nossas veredas à vontade do Pai? Ou é prosseguir do jeito que a gente acha que é o certo, não dando ouvidos a nada e muito menos meditando na palavra do Senhor diariamente? É isso que ele vem nos alertando aqui no versículo 1. De repente será destruído, sem que seja avisado. O Senhor, Ele é soberano. Nada acontece nessa terra sem a permissão dEle. Mas Ele não fica alegre com as destruições que temos visto nessa terra, com as destruições que vemos em alguns lugares. Ele nos avisa muito antes, Ele dá sinais, Ele pede arrependimento ao seu povo, Ele pede que as pessoas endireitem seus caminhos, que o busquem de todo o coração. Mas o homem teima em desobedecer, e daí pode pagar o preço com a própria vida, e a morada não será ao lado de Deus. Por isso Ele vem nos alertando. É melhor atender à repreensão do Senhor e consertar os seus caminhos enquanto há vida, há esperança. Prosseguindo, versículo 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo padece. Irmãos, temos que orar muito por nossas lideranças, porque quando o ímpio pega o poder, o povo padece. Porque o ímpio, ele é soberbo, ele é ganancioso, ele é egoísta, só pensa nele mesmo. Tantas vezes faz as coisas só para ganhar nome, para aparecer, e não pelo bem da população. Então é necessário que oremos constantemente para que o Espírito Santo toque no coração daqueles que Deus deu autoridade, que tem algum cargo de liderança, para que ele seja sábio, para que ele seja justo, honesto e não prejudique o povo. Porque quando os justos se engrandecem, o povo se alegra.
quer dizer quando os justos exercem o poder, quando eles têm autoridade nessa terra, o povo vai ser sempre o maior beneficiado. E a luta continua, a luta é constante, irmãos, para que possamos andar revestidos com a armadura de Deus, exercendo justiça, exercendo aquilo que Deus quer de nós nessa terra, que é paz, justiça, amor, lealdade, fidelidade, é aquilo que Ele quer de nós, humildade. E lembrando que humildade não é ser bobo, não. Humildade é ser honesto, justo, sem querer pisar no outro. É exercer a sua autoridade que Deus te deu com alegria, tentando ensinar aquele que tem mais dificuldade e não pisando nos outros, tentando se mostrar e se achar perto de outras pessoas. Isso não agrada o coração de Deus. Versículo 3. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Não precisa nem explicar aqui, né, irmãos? Já está falando a própria palavra. Não desperdice o seu tempo, irmão, com aquilo que não edifica. Não se deixe enganar, não se deixe iludir pelos prazeres passageiros dessa terra, porque estamos aqui de passagem, e se você não honrar aquilo que Deus te deu, você vai pagar um alto preço. Como já falou no versículo 1, você pode pagar com a própria vida. Então é melhor consertar, endireitar, obedecer, se alinhar à vontade do Senhor, do que querer ver as consequências de seus atos não alinhados a Deus. Versículo 4. O rei com juízo mantém a terra, mas o amigo de suborno a transtorna. Suborno. Vemos tanto isso por aí, né? Que seria suborno? É a corrupção. Suborno é eu fazer algo só para aqueles que podem me dar outra coisa em troca. E não fazer o que é certo, porque eu tenho que fazer o que é certo. É apenas me sujeitar a corrupções dessa terra. Eu faço isso se você me der aquilo. Eu trato você bem se você me proporcionar aquilo outro. E isso não agrada ao coração de Deus. Isso transtorna a terra. Versículo 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Se você é uma pessoa justa, irmão, você vai procurar ajudar aqueles que necessitam de algo. Seja uma palavra amiga, seja um abraço, seja a obra material, porque o justo se informa da causa dos pobres. Você vai buscar ajudar aquele que necessita, mas já o ímpio nem sequer toma conhecimento, porque ele prefere nem saber de nada, porque ele não quer ajudar. Ele não tem um coração caridoso. Ele vive no mundo dele fechado. Estando bem ele e os próximos dele, para ele está tudo bom. Ele não precisa ajudar mais ninguém. Então não se comporte como um ímpio. Seja um justo nessa terra. Ajude a quem estiver necessitando de algo. E podemos fazer coisas tão simples às vezes, que é parar para ouvir alguém, tratar alguém com educação, dar um abraço, não ficar em rodinhas de fofoca, com maledicência sobre a vida dos irmãos. Isso é ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa justa. E o contrário disso é agir com impiedade, e a impiedade é pecado e desagrada o coração do Pai. Versículo 8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios
desviam a ira. O homem sábio que for a juízo contra o tolo, quer se turbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os retos procuram o seu bem. Irmãos, toda vez que você agir com justiça, com senso de igualdade, de equidade, os homens ímpios, aqueles que têm sangue nos olhos, que querem o mal do outro e que é movido pelo diabo, ele vai te odiar mesmo. Mas você tem que se manter na posição, sendo uma pessoa sincera, sendo uma pessoa reta, que busca a igualdade, que busca o que é certo entre todos e que semeia o bem por onde você passar. Lembre-se que você é luz e sal nessa terra e você reflete o brilho do Espírito Santo. Por isso, os homens sanguinários irão te odiar mesmo, mas Deus irá te amar, você estará agradando o coração do Pai. Então, permaneça na posição, porque é Ele quem nos capacita e é Ele que vai te fortalecer e te levantar. Você não será derrubado, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Versículo 11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Não devemos ficar falando dos nossos planos, daquilo que o Senhor semeou em nosso coração, em todo lugar que vamos e para qualquer pessoa, não, irmãos. Se o Senhor te deu uma revelação, te deu uma ideia, guarde para você e coloque em ação os seus projetos. Vai percorrendo o seu caminho, confiando no Senhor, que Ele vai colocar pessoas nessa caminhada para te ajudar. Então não fique revelando todo o seu pensamento, não, para todas as pessoas, não. Isso é atitude de tolo. Seja sábio. Faça primeiro, execute primeiro e todos verão a glória de Deus na sua vida. Versículo 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Então, você que tem algum cargo de liderança, vigie bastante as pessoas que se aproximam de você. Não se deixe enganar pelas raposinhas que têm aparência de ovelhas, mas que na verdade são raposinhas. Então, tenha os olhos abertos, ore sempre ao Senhor, pedindo revelação, pedindo que te mostre toda a verdade. E cuide para que não caia, porque o Senhor já fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, busque a sabedoria, busque a luz de Deus e ande em sinceridade, porque é o Senhor que vai te livrar de todo mal e vai te mostrar quem é quem em cada situação da sua vida. Versículo 13. O pobre e o usuário têm algo em comum. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Esse versículo 16 aqui, nos alerta novamente. Não devemos nos misturar à impiedade desse mundo, porque onde começa algo errado, a tendência é se multiplicar. Mas aquele que é justo, se afastar do mal, se não se misturar, se continuar andando em santidade, verá a queda dos ímpios, porque Deus é justo, Deus é fiel, e Ele não deixará o seu filho honesto, justo, perecer no meio dos ímpios, não. Então mantenha-se na posição, com o seu coração puro, perdoador e honesto diante do Senhor. É Ele que te honrará nessa terra. Versículo 17. Castiga o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado.
O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, todavia não atenderá. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Você é precipitado ao falar, irmãos? Ou você pensa e reflete antes se precisa falar? Esse é um dos maiores ensinamentos do livro de Provérbios. Saber a hora certa para falar. Corrigir, sim, ao filho, ao irmão que é sábio, porque se você for corrigir o escarnecedor, você vai arrumar confusão para si mesmo. Então apenas ore por ele. Não tente dar conselhos para aquele que você já instruiu e ele se rebelou contra você. E não seja precipitado ao falar. Porque aqui, novamente, tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Então, até um tolo se faz por sábio quando ele fica quieto em determinadas situações. Então, não seja precipitado naquilo que você for falar. Pense antes se convém, pense antes se é necessário, para não arrumar confusão para você mesmo. Versículo 21. Quando alguém cria o seu servo com mimos, desde a mocidade, por fim ele tornar-se-á seu filho. O homem irado levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Então a ira não é de Deus. Devemos agir com mansidão, devemos pensar antes de falar, antes de tomar qualquer decisão, elevar os nossos olhos ao Senhor, entregar a Ele a nossa vida, os nossos caminhos, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar, para evitar contendas, para evitar brigas, transgressões que não vão edificar a ninguém e muito menos ao lugar que você está. Seja sábio, seja paciente, seja manso e peça tranquilidade em seu coração. E haja na hora e no momento certo, e da forma certa também. Versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos o homem iníquo, mas abominação é para o ímpio o de retos caminhos. Irmãos, que livro abençoado é o livro de Provérbios. Vários ensinamentos bíblicos, vários princípios que devemos seguir, meditar e melhorar o nosso coração, deixando entrar essa palavra que vem direto dos céus para nós. Que a gente possa buscar a humildade, deixar a soberba, a ganância, a idolatria, a transgressão, a ira, tudo aquilo que não é do Senhor, mas são fruto da carne. Busquemos o fruto do Espírito Santo. Sejamos bons, sejamos sinceros, justos, humildes, sábios, porque é isso que agrada o coração do Pai, e é Ele quem nos engrandece. É Ele quem nos honra nessa terra e nos coloca em lugares que nem podemos imaginar. É Ele quem nos capacita. Então busque ao Senhor, tema ao Senhor. Antes de falar, medite e pense se compensa. Não deixe a ira entrar em seu coração, pois sei que passamos por várias situações diariamente que nos irritam, que tentam nos abalar e nos tirar o equilíbrio.
mas o Espírito Santo está com aquele que anda em honestidade, em justiça, em mansidão e retidão. Então continue clamando ao Senhor, não se ensoberbeça, não endureça o seu pescoço e olhe só para frente, mas fique atento àquilo que o Senhor pede de você e que possamos endireitar os nossos caminhos de acordo com a palavra de Deus e aquilo que Ele nos mostra no dia a dia. Que Deus te abençoe, que essa palavra frutifique em seu coração, melhore a sua vida e você me ajude a evangelizar. Curta e compartilhe. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.